Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Ruth, capítulo 1, nós iremos falar do versículo 1 até o versículo 18. Os adolescentes que fazem parte da live já devem ter ouvido essa pregação. Foi na nossa série de Ruth. Trabalhamos esse ano com eles. Espero partilhar com vocês com fidelidade nesta tarde, amém? Com certeza a nossa vida é firmada em decisões. O que motivou você vir até a igreja nesta tarde de domingo foi uma decisão. Você quis vir, decidiu vir. Mas nem sempre decisões são fáceis ou maravilhosas. Existem decisões que custam caro, que têm um preço alto e que são trágicas, terríveis até. Como exemplo, eu cito uma expedição ao Monte Everest no ano de 1996. Em particular, o caso de um homem. Ele tinha feito uma cirurgia nos seus olhos 2 meses antes de enfrentar essa expedição. E o médico recomendou que ele não fizesse nenhuma extravagância. Bem, ele achou que poderia escalar o Everest. E embarcou nessa jornada. O que acontece é que em dado momento da expedição, a visão daquele homem, por conta da altura, começou a ficar turva. E ele começou a ficar cego no meio daquela aventura. Não só isso. Naquela mesma expedição, caiu no Monte Everest uma das piores tempestades da história. E agora aquele grupo de alpinistas se viu tomando uma decisão. Eles teriam que deixar aquele cidadão que estava com a visão comprometida no meio do caminho. E deixaram. Aquele homem ficou padecendo no monte por horas. Até que um médico alemão chegou até ele para ver como ele estava e diagnosticou que ele não sobreviveria à descida. O que é que o médico alemão fez, meu irmão? Deixou ele no monte. Mais de 10 horas depois, aquele homem de súbito recobra as suas forças e desce até o acampamento sozinho. O resultado? Bem, ele perdeu os dedos dos pés, perdeu o nariz, perdeu parte do braço. Tudo isso por conta de uma decisão mal tomada. Você já sofreu por conta das suas decisões? Você já chorou porque decidiu errado? Você já sofreu por conta de uma escolha que parecia ser tão simples, tão lógica, mas que lhe trouxe grande prejuízo? O texto que nós vamos ler agora fala a respeito de um homem que tomou uma decisão e mudou a história da sua família. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta tarde, cultuando o Teu nome no Teu dia. Nos ajuda, Pai. Ajuda o Teu povo, que necessita
da tua voz, do teu direcionamento para caminhar. Me ajuda também, Jesus. Porque comparado à imensidão da tua glória, eu nada sou. Sou apenas um homem, Pai. Mas eu te peço misericordiosamente, nesta tarde, dá-me graça em partilhar a tua palavra. Abençoa o teu povo. Abre o nosso coração para a tua voz. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, teu Filho, hoje e sempre, Pai. Amém. O livro de Ruth vai, como eu falei, contar a história, uma história que se passa na época dos juízes. E se você não sabe, a época dos juízes foi uma das épocas mais tenebrosas da história de Israel. Para você ter uma ideia, o versículo que resume o livro é aquele que diz que cada um fazia segundo a vontade do seu coração. Imagine o que é uma nação agir em conformidade com a vontade do seu coração. É terrível, é desastroso, é caminhar para o caos, e o livro caminha para o caos. E como é esse caos? O povo de Israel se desviava de Deus, Deus levantava uma nação para oprimir aquele povo. Depois que o povo estava sendo oprimido, Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, aquele juiz libertava Israel. Mas sabe o que acontecia? Israel voltava a pecar, Deus levantava novamente o castigo, outro juiz tinha que ser levantado para libertar o povo. O povo estava caindo em declínio, havia esquecido o pacto e a aliança com Deus. E aqui, é nessa época desse livro que nos conta essa triste história da nação, que se passa a história do livro de Ruth. Muitos vão dizer que essa história de Ruth se passa na época da opressão dos midianitas. De certo, o que nós sabemos é que foi uma época de terrível fome. Como, irmãos, tomar decisões em épocas de crise? Como tomar decisões sábias em épocas em que o futuro é desastroso? O fato é que a vida colocará a minha e a sua pessoa diante de decisões. Por isso nós temos que ter algumas atitudes para nos guardar de tomar decisões erradas. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. A primeira atitude que nós devemos ter, irmãos, quando a vida nos colocar diante de decisões é: não despreze o seu Deus. Acompanhe comigo de novo, do versículo 1 ao versículo 5. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. O livro começa com uma série de tomadas de decisão por conta de uma consequência: a fome. Deus levantou esse castigo contra a nação de Israel e contra Belém. E aqui eu começo a pensar, e eu quero que você pense comigo no significado do nome Belém. Belém significa casa do pão. Você já imaginou o que é uma padaria sem pão algum? Pois bem, Belém, a casa do pão, estava passando fome. Era uma região propícia à agricultura
em Israel, mas não havia nada. A fome havia tomado conta daquela nação, e aí surge um homem chamado Elimeleque, e ele toma a seguinte decisão: ir para Moabe. Moabe ficava a cerca de 80 quilômetros de Belém. Aquele homem muda-se com toda a sua família para uma terra onde o Deus de Israel não era adorado. E mudar para Moabe, irmãos, era tolice. Porque quando se mudava para Moabe, se abraçava também a cultura daquele lugar. Agora imagine comigo as razões por que Elimeleque não deveria fazer isso. Moabe, irmãos, fez o povo se prostituir. Você se lembra do profeta Balaão? Em Números. O conselho que ele dá ao rei de Moabe e faz com que a nação de Israel caia em prostituição. Moabe bloqueou o caminho de Israel e foi pedra na caminhada de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Moabe, na época dos juízes, foi um dos opressores de Israel. Moabe era um opressor do povo. Aquele homem está saindo de sua terra para ir para a terra do inimigo, por detrás das linhas inimigas. Por quê? Porque ele não quer passar por aquela crise. Você sabe o significado do nome Elimeleque? Significa: meu Deus é o meu rei. E veja que contradição. Deus poderia ser o rei de Elimeleque no seu nome, mas não era em suas atitudes. Elimeleque não quer saber de Deus, Elimeleque quer saber de tranquilidade, Elimeleque quer saber de passar por aquela crise e passar bem. Deus poderia estar no significado do nome de Elimeleque, mas não estava na vida daquele homem. Deus estava ao lado das suas decisões. Ele não determinava as decisões de Elimeleque. A tragédia acontece. O texto nos dá a entender que Elimeleque vai passar um tempo em Moabe. A ideia é: passo esse período de crise, e depois da crise eu volto. Eu volto para Belém quando as coisas estiverem bem. Elimeleque não volta para sua terra. O versículo 3 nos diz que Elimeleque morre em Moabe. A tomada de decisão daquele homem fez com que ele morresse longe da terra dos seus pais. Mas a tomada de decisões erradas daquele homem influenciou também a decisão dos filhos. Malom e Quilion, 2 efrateus, de Belém de Judá, do povo da aliança, do povo do pacto, agora estão em Moabe. E o que é que eles fazem? Eles se casam com 2 moabitas, Rute e Orfa. Talvez aos seus olhos isso pareça comum. Afinal de contas, ele está morando em outro país, ele tem que estabelecer família. Mas a Bíblia deixa claro que não. Aqueles homens não poderiam casar-se com pessoas de outra nação, que adoravam e serviam a outros deuses. Pessoas de Moabe, as quais Deus havia falado em Deuteronômio: um moabita jamais entrará em minha congregação. Você já pensou, meu irmão, aquele homem está casando com uma mulher que Deus havia afirmado: jamais entrará em minha congregação. Eles persistem em ficar em Moabe. E o que acontece? O texto
no versículo 5, nos afirma que Malom e Quilion morrem em Moabe. E agora Noemi está sozinha. Meu querido irmão, veja o quanto uma decisão errada pode promover consequências desastrosas. Veja como decisões baseadas simplesmente na sua própria vontade podem promover consequências terríveis. O que nos vale pensar e afirmar: não pense que a paz do seu coração é o julgamento se a decisão está sendo tomada correta ou não. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que dizem: meu irmão, eu estava aflito, eu estava angustiado, mas aí eu precisava tomar essa decisão. E eu senti uma paz, um refrigério na minha alma, e aquilo foi confirmação. Meu querido, se você vai confiar em seu coração, eu quero dizer que ele é o bem mais enganoso que você possui. E quero dizer mais a você: se você serve ao Evangelho, se você ama o Evangelho, as decisões que você irá tomar promoverão mais guerra do que paz em seu coração. Elas incomodarão você, elas deixarão você aflito, elas deixarão você angustiado, porque elas irão dizer: não faça a vontade da sua carne, não obedeça à vontade que lhe quer fazer pecar. Então acabe com esse pensamento de dizer que a paz no seu coração é que diz se as coisas estão indo bem ou errada, e abrace a seguinte afirmação: o Evangelho promoverá choro para a glória de Deus em sua vida. Você não leu o Sermão do Monte? Quando Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você acha que qual é o choro que está falando ali? É o choro por santidade, irmãos. É aquele homem que não se contenta com o seu pecado, que não se contenta com a sua iniquidade, e ele chora porque é um pecador, porque quer pecar, mas vê o Evangelho dizendo não, e ele se submete ao Evangelho, quebrando a sua vontade e entregando a vontade dele a Deus. Elimeleque não quer isso. Elimeleque quer paz. Elimeleque quer tranquilidade. Para você ter uma ideia, Elimeleque poderia ter passado aquela crise de uma forma mais tranquila, porque ele já era rico. Noemi vai nos dizer mais na frente que partiu de Israel de mãos cheias e voltou de mãos vazias. Está no versículo 21 do capítulo 1. A ideia é: eu tinha posses, eu tinha riqueza quando saí de Israel, e agora estou fracassada. Aquele homem poderia ter passado aquela crise, mas o seu desejo em não enfrentar os problemas e as consequências do pecado fazem ele abandonar a terra da promessa. Pense bem, meu irmão, no que você está fazendo, e pense muito bem, porque a decisão que você está tomando pode ir de encontro àquele que mais ama a sua vida. Jovem cristão, se você acha que aquela menina ou aquele rapaz que não ama a Deus, que detesta a pessoa de Deus, e eu quero dizer a você, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, se ele não está em Cristo, ele detesta Cristo. É o que a Bíblia afirma. Se você acha que ele é o seu descanso, eu quero dizer, você está enganado e você está pecando.
Não faça como Malom e Quilion. Não abrace as oportunidades fáceis. Persevere. Aguente. Suporte. Tome as decisões baseadas na Bíblia. Ou tome decisões fundamentadas biblicamente. O que Elimeleque deveria ter feito, irmãos? Ele deveria ter pensado no Deus de Israel. Se Elimeleque refletisse quem era Deus em Israel, ele não teria deixado a nação. Porque por vezes o povo se desviou e Deus, com misericórdia, restituiu a sorte do povo. Por vezes o povo se afastou do caminho e Deus, com graça, restituiu a sorte do povo. Agora imagine você abandonar a terra que Deus disse é sua, abandonar a terra que Deus disse manará leite e mel, abandonar a terra que Deus disse eu dei a vocês por herança, simplesmente porque não quer suportar as consequências dos seus erros. Jamais, irmãos, jamais, a porta do pecado poderá ser chamada de lugar de descanso. Jamais, o sexo antes do casamento poderá ser chamado de alívio. Jamais, a corrupção poderá ser chamada de lucro. Jamais, jamais, a iniquidade poderá ser chamada de bênção. Nós servimos a um Deus santo e que nos chama para sermos santos como Ele é. Por isso, não faça como Elimeleque, não faça como aquela família. Persevere. Persevere diante das situações difíceis. Persevere diante da crise. Persevere diante dos problemas sem solução. Mas lembre-se, você serve a um Deus que caminha por sobre as águas. É verdade. A conexão com o céu, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, persevere. Persevere. A vida colocará você diante de decisões. Por isso, não abandone o seu Deus. Em segundo lugar, queridos, não idolatre a estabilidade. Acompanhe comigo a partir do verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo.
Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. O foco da história agora vai para outra pessoa. Sai de Elimeleque e das suas decisões e vai agora para a esposa de Elimeleque, Noemi. Muitos comentaristas vão falar que esse livro trata-se mais da redenção de Noemi do que propriamente da história de Ruth. Até porque Ruth vai ser mencionada pela última vez no capítulo 3, no capítulo 4, Ruth não é mencionada. Só conta como Noemi foi restituída. Mas o fato é que após a decisão de Elimeleque, após a sua morte, a morte dos seus filhos, se existe alguém que foi prejudicada, colocada de lado na história, essa pessoa foi Noemi. Imagine você, naquela época ter um marido era ter garantia de provisão. O marido morreu. Se tivesse filhos, os filhos sustentariam a viuvez da mãe. Os filhos morreram. Noemi está sozinha, com 2 noras, em outro país. O texto nos deixa claro que, de alguma forma, Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Deus voltou a abençoar a Israel. E Noemi toma uma decisão: voltar para Israel. Mas eu espero que você perceba uma coisa: na decisão de Noemi não há arrependimento. Há só um desejo: voltar e morrer em Israel. Ela quer viver os seus últimos dias na nação, com a esperança que tenha algum amparo, e assim possa desfrutar, ainda que na miséria, de algum pão até a sua morte. Só que existe um problema. Noemi tem 2 noras. E 2 noras moabitas. Você já imaginou o que seria chegar em Belém com 2 moabitas? 2 pessoas que não eram da aliança. Noemi tem um baita problema, irmãos. Porque além da sua pobreza, ela tem 2 pessoas que não querem largá-la. E agora Noemi abre o jogo para aquelas 2 mulheres. Perdoe-me. Ela simplesmente, em minhas palavras, diz: não há futuro algum em ficar ao meu lado. Ficar ao meu lado é abraçar o vazio. Noemi amava aquelas 2 mulheres, e amava porque elas foram fiéis aos seus filhos. Fiéis a Noemi, mesmo depois da viuvez. Mas agora Noemi precisa deixá-las em Moabe. O texto nos deixa claro que, a princípio, elas caminham juntas até o portão daquela cidade, mas em dado momento, Noemi olha para as 2 e diz: voltem. E eu desejo a vocês uma coisa: eu desejo que, como vocês foram fiéis aos meus filhos, que o Senhor de Israel seja fiel a vocês. Que Ele dê descanso. E descanso para Noemi é que Ele dê novos maridos a vocês, aqui em Moabe. Eu quero que vocês sejam felizes aqui, e não comigo lá em Israel. Eu quero que vocês fiquem aqui, na cultura de vocês, com maridos que possam abençoá-las, mas eu partirei sozinha. O lamento toma conta daquelas mulheres. Elas choram alto, mas não querem ir embora. E aí vem uma declaração, irmãos,
talvez uma das mais tristes que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Noemi olha para aquelas mulheres e diz: vocês não têm futuro comigo. Eu não posso dar nada a vocês. Eu não tenho mais filhos. Vocês não têm mais redentor algum. E se eu me casasse hoje e tivesse filhos hoje, vocês não iriam esperar esses filhos crescerem para se casarem de novo. É muito amargo. E Noemi está sendo sincera. Ela diz: é mais amargo para mim do que para vocês. Imagine o que essa mulher tinha em seu coração, a ponto de mais na frente ela dizer que seu nome não é mais Noemi, mas Mara, de amargura. E uma declaração lamentável sai da sua boca: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi está dizendo declaradamente: Deus tornou-se meu inimigo. Deus está pesando duramente a sua mão na minha história, a ponto de não me restar mais nada, a ponto de não me restar mais ninguém. Diante desse quadro, Orfa olha para Noemi e toma o que seria, irmãos, aos nossos olhos naturais, a decisão mais sensata. Orfa volta. Orfa volta como qualquer ser humano voltaria. Orfa volta como qualquer homem feito de carne voltaria. Porque ela não pode ajudar Noemi e não pode ser ajudada por Noemi. Meu querido, eu quero dizer uma coisa a você. Por mais que seja tentador, a estabilidade não satisfará o seu coração. Noemi está numa procura de descanso. Noemi está numa sede por encontrar lugar em que possa morrer com sua tristeza e morrer em paz. Todavia, Noemi não está à procura de Deus. Noemi vê em Deus um inimigo, vê em Deus um opositor, e não um pai. Ainda que a vida estivesse sendo dura para ela, terrivelmente dura para ela, ela não cai em si, que as decisões da sua família a levaram até ali. Não, ela prefere dizer: a mão do Senhor está contra mim. Eu preciso de descanso. Por vezes eu e você não somos assim. Por vezes eu e você não rejeitamos o governo de Deus. Por vezes eu e você não queremos dizer: Senhor, é muito melhor rejeitar o teu governo, rejeitar os teus decretos e viver a minha vida. Se não for ao Senhor, irmãos, nós já teríamos nos desviado. Mas a sua boa mão nos guarda dia a dia. A sua boa mão nos faz perseverar. A sua boa mão faz com que eu e você venhamos a caminhar. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não são os nossos méritos. É a graça de Cristo Jesus diariamente nos convocando a caminhar para o céu. Portanto, pare com a sede por estabilidade. Pare com essa sede louca em encontrar descanso aonde não há. Pare com essa sede louca de pensar que você irá se satisfazer aqui nessa terra. E acima de tudo, não faça como Orfa.
não volte. É a última vez que o nome de Orfa vai ser relatado neste livro. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela mulher. Mas pense bem. E se a bênção de Noemi recaiu sobre Orfa, e ela encontrou um bom marido moabita, e ela se casou e teve filhos, e foi feliz por 20, 30 anos com esse marido. Todavia esse marido continuou a sacrificar ao Deus de Moabe. Todavia esse marido continuou a servir o Deus de Moabe. E Orfa foi junto com ele. Do que valeu a vida de Orfa? De nada. Ela voltou para o seu passado. Ela voltou para o seu Deus. Ela voltou para aquele povo que não amava o Deus de Israel. Eu quero clamar a você, para que você pense muito bem, que as suas decisões podem fazer com que o seu relacionamento com Deus seja ferido. Mas pior ainda, se você ainda não é da aliança, não é da graça, as suas decisões estão levando você para o inferno. Você está caminhando em uma vida boa aqui na terra para desfrutar de sofrimento eterno. Você está caminhando em prosperidade aqui para um lago de enxofre na eternidade. Pense muito bem. Pense muito bem. Você que está na graça, você que é da aliança, tome outra postura. Por que se dedicar tanto a esse mundo quando ele vai passar? Por que investir tanto aqui? Se desgastar tanto aqui em procura da melhor vida possível aqui na terra, quando a melhor vida possível aqui na terra não se compara à pior vida no céu? E se é que existe, se eu posso usar esse adjetivo, porque o casebre no céu é melhor do que qualquer mansão na terra, meu irmão. Nós estaremos para sempre com o Senhor, irmão. Sabe o que eu amo no Evangelho? Eu vou dizer a você o que eu amo. Amanhã você pode abrir o seu jornal e ver a Bolsa de Valores. Ela vai oscilar. Ela vai subir, ela vai descer. Você pode abrir sua conta no banco e de repente pode ser descontada uma taxa que você nem imaginava. Seu saldo vai diminuir. Todavia, se existisse um meio de você abrir a sua conta no céu, de você ver o seu saldo no céu, ele estaria constante, sempre salvo, sempre estável. Sabe por quê, irmãos? Porque quem garante isso é o Cristo de Deus. A nossa estabilidade está em Cristo. A nossa segurança é o próprio Cristo. O nosso prazer é Cristo Jesus. A vida colocará você diante de decisões. Por isso, não abandone o seu Deus. Por isso, não idolatre a estabilidade. O que nós devemos fazer, irmãos? Ame a lealdade e o sacrifício. Acompanhe comigo a partir do verso de número 15. Então Noemi a aconselhou. E eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Orfa está voltando. Perdoe-me. Orfa está voltando para Moabe,
Noemi e Ruth estão vendo Orfa voltar. E agora Noemi olha para Ruth e diz: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Agora nós encontramos a personagem do livro. Ruth, a moabita. O que esperar de uma moabita, irmãos? Talvez a atitude de Orfa. Mas a atitude de Ruth aqui é o divisor de águas deste livro e dessa história. Uma moabita vai ter mais fé daquele homem que tinha no seu significado do nome: meu Deus é o meu rei. Uma moabita vai ter mais fé do que uma mulher idosa criada em Israel. Uma moabita vai ter mais fé do que muitos na Bíblia Sagrada. Uma moabita. E como o texto nos mostra isso, mostra mais uma vez Noemi pedindo a Ruth: tome a decisão sensata. Tome a decisão que qualquer pessoa tomaria, Ruth. Volte para Moabe, volte para o seu povo, volte para o seu Deus. Em outras palavras, volte para a sua velha vida, vá viver em paz. Você não tem obrigação nenhuma comigo. Irmãos, acompanhar pessoas problemáticas já é uma batalha. Mas acompanhar pessoas problemáticas que ela quer que você não as acompanhe, o jogo é mais duro. Porque Noemi não quer a companhia de Ruth. Noemi quer que Ruth vá embora. Mas mesmo assim, Ruth diz: eu vou ficar. Veja que exemplo de amor cristão. Mesmo rejeitada, a mulher diz: eu vou ficar. E ela não diz só isso. E eu peço que você olhe para essa declaração linda da Bíblia Sagrada. A ideia do texto é que ela segura em Noemi, olha para ela e diz: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Sabe por quê? Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. Noemi, eu não quero saber para onde você vai, eu vou com você. É para Belém, eu vou para Belém. É para Israel, é para a nação que não me conhece, eu vou para lá. Noemi, eu não quero saber onde você vai ficar. É na melhor mansão de Israel, por mim tanto faz. É embaixo, numa ponte, é na sarjeta. Eu vou ficar com você, Noemi. No melhor e no pior momento, eu estarei ao seu lado. Noemi, o teu povo será o meu povo. E imagine o que é essa declaração. Ela está dizendo: a partir de hoje eu não sou mais moabita. A partir desse exato momento, eu não sou mais moabita. Eu estou rompendo com toda a minha história e com toda a minha família. Eu estou rompendo com esse lugar que eu cresci e vivi toda a minha vida para acompanhar você. O teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Eu servi ao Deus de Moabe, o Deus que aceitava sacrifício de criança,
o Deus que aceitava prostituição, eu não vou servi-lo mais. Eu vou servir o seu Deus, o Deus de Israel. É a esse Deus que eu vou devotar o meu coração, Noemi. É a esse Deus que eu irei amar e adorar. E tem mais, Noemi. Ainda que você morra e seja sepultada, eu não vou voltar para Moabe. Para cá eu não volto mais, porque aonde você morrer, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. E Noemi chama uma testemunha para o seu juramento. Quem é essa testemunha, irmãos? Ruth chama uma testemunha para o seu juramento. Quem é essa testemunha? O Deus de Israel. Reparem no final do versículo 17 que ela diz que o Senhor, que o Deus de Israel, me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Você percebe que o caminho de Ruth é o caminho da fé. Não está baseada em lucro algum. A fidelidade de Ruth para com Noemi não está baseada em fonte de lucro alguma, porque Noemi não tinha nada. Está baseada tão somente na fé. Porque, irmãos, nós temos que ser igual aos outros do mundo e tomar as nossas decisões baseadas em nosso coração pecador, quando podemos desfrutar das incríveis promessas de Deus. Você está entendendo o que você está colocando como peso maior? Você está colocando a lógica humana como tendo um peso maior do que a soberania divina? Mas eu quero deixar claro a você, essa declaração de Noemi, de Ruth, é linda, é maravilhosa, mas não veio do coraçãozinho pecador dela. Foi o Deus de Israel quem operou isso. É Deus, irmãos, que em sua soberania, em sua graça, governa a nossa história e nos direciona para Ele. E esse é o fim do eleito. O eleito pode correr, se esconder, querer apagar a sua história, mas o seu fim sempre será a cruz de Cristo. O eleito pode fracassar, pode sofrer com consequência de decisões de outras pessoas, pode perder tudo, mas Deus está no controle. E o que é mais lindo nessa história, irmãos, é que diante de tanta tragédia, diante de tantas perdas, diante de tantas lágrimas, Deus está governando. Eu já falei aqui, isso é maravilhoso. Deus não está preocupado, coçando a cabeça em como vai determinar a nossa história. Ele já o fez. E Ele o fez e nos deu uma certeza que está em sua palavra: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas, as melhores, as mais bem-aventuradas, as mais doces, mas também as tragédias, as perdas, o fracasso na prova, a perda de alguém, a dor, todas elas estão contribuindo para a glória de Deus, para o nosso bem, para a nossa glorificação. Por isso, toda decisão que eu e você devemos tomar deve ser baseada em nosso conhecimento de Deus.
quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me dedico em conhecer a Deus, mais as minhas decisões são aperfeiçoadas. Se você decide mal, irmãos, é porque você possivelmente não está decidindo biblicamente. Se você decide mal, é porque você está decidindo pelo seu coração. Mas se você ama as promessas de Deus e ama quem Ele é, você se agarrará a Ele, não o largará, e Ele gentilmente fará com que você passe pelos campos verdejantes e pelo vale de sombra da morte com você. Assim, pense bem na sua vida. Pense bem nas suas decisões. Porque Cristo, irmãos, é soberano. Eu comecei essa pregação falando de um homem. Um homem que desceu do Monte Everest, em pedaços. Ele subiu e desceu vivo. Mas houve outro homem que subiu ao monte chamado Caveira, que na noite anterior orou ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que o Filho, o Cristo, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Essa ideia de se humilhar é Cristo se submete em obediência à vontade do Pai. Ele está indo à cruz porque ama o Pai. Ele está indo à cruz porque quer que o Pai seja glorificado. E ele morre na cruz para a glória do Pai. Ele não desceu do monte. Ele foi colocado em um túmulo. Mas o apóstolo Pedro vai nos dizer em Atos que a morte não foi capaz de segurá-lo. Ele vive. Ele vive. Cristo decidiu nos salvar. E nos salvou com poder, graça e glória para o nome dEle. Portanto, que vivamos, igreja, que possamos viver honrando essa decisão de Deus. O Deus que soberanamente decidiu nos eleger para a sua glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos de pé, meus irmãos. Pai querido, Tu és um Deus maravilhoso, a quem nós te servimos de todo o nosso coração. Queremos nesse instante, Senhor, te agradecer por estes momentos aqui na Tua presença, pela explicação da Tua palavra, exposição maravilhosa, que traz para nós o fortalecimento da nossa vida espiritual. Pai querido, agora nós queremos te pedir a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas durante toda esta nova semana. Que assim tenhamos, ó Deus, a oportunidade de falar às pessoas amigas a respeito da salvação. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em paz e concede-nos uma semana cheia de bênção. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, agora e para sempre. Amém. Irmãos, antes da bênção, cantemos o refrão deste cântico,
E nós, presbíteros, o nosso irmão bacharel Antônio, estaremos lá fora, apertando a sua mão, desejando a paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora, durante esta semana e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Cantemos ao Senhor.